Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos reunidos aqui para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor, trazendo o tema hoje, embriaguez. Afinal de contas, o que Deus diz sobre a embriaguez? Antes de a gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos abençoados da parte do Senhor para o seu crescimento, reflexão e intimidade com Deus. Aprender a palavra de Deus, irmãos, é muito bom. Não seja como muitos crentes que vão para a igreja, só abrem a Bíblia no dia do culto. A palavra de Deus fala em Efésios 5, que nós devemos buscar a estatura do varão perfeito, ou seja, devemos aprender a conhecer as Escrituras diariamente. É a única forma de a gente conseguir se manter dentro da palavra de Deus e não se desviar literalmente do caminho do Senhor. Bom, a palavra de Deus hoje se encontra em Provérbios, capítulo 23, versículo de 29 a 35. Então eu peço que você ouça com muita atenção. A palavra diz assim, verso 29. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as lutas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem motivos? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram bebendo vinho? Para os que andam em busca de bebida forte? Não olhe para o vinho quando está vermelho, quando brilha o copo e escoa suavemente. No fim, morderá como a cobra e picará como a víbora. Teus olhos serão como coisas estranhas, ou melhor, teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversamente. Serás como quem se deita no meio do mar, como quem dorme no topo do mastro. Tu dirás, espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti, quando despertei para voltar a beber. Aqui há uma instrução em Provérbios falando um pouquinho sobre a embriaguez, Que quadro terrível, irmãos. Como é triste quando as pessoas, muitas vezes capacitadas, cheias de qualidade, talentos, são destruídas pela bebida, pela binga, pela cachaça, pela cerveja e qualquer tipo de bebida forte. A descrição aqui da embriaguez em Provérbios é perfeita. Quando a Bíblia é um livro, como a Bíblia é um livro atual, o conselho bíblico é muito claro. Não se demore em beber o vinho, nem busque bebida forte. Por quê? Porque os resultados serão muito tristes, irmãos. Não só para quem bebe, mas também para toda a família, amigos. Então, assim, fuja desse vício enquanto você puder. Segundo algumas estatísticas e pesquisas, eles mostram que adolescentes que começaram a beber na sua fase jovem, quando atingiram maior idade, ficaram alcoólatras e não conseguiam mais parar. Perderam literalmente família, casa, emprego. Há muitas pessoas que quando você vai conversar, até moradores de ruas, perderam suas casas por causa da bebida. A Bíblia, é verdade, a Bíblia não condena você beber, mas ela também não recomenda você a fazer isso. Existe, eu acho que 1 ou 2 versículos em toda a Bíblia dizendo para você beber. Em que situação pode, pastor? A Bíblia vai dizer assim, quando a tua vida estiver tão desgraçada assim. Mas vai ter 17 versículos dizendo que quem foi inteligente não vai ir. Quem é homem de Deus sábio vai fugir disso aí. Não é próprio dos príncipes, dos reis e de pessoas doutas a fazer isso. Então, assim, irmãos, tem pessoas que elas procuram embasamento bíblico para beber. E minha recomendação é que você não beba. Por quê? Não há nada de bom na pinga, não há nada de bom na cachaça, não há nada de bom nisso. Muitas pessoas têm abandonado a igreja, têm abandonado a família, têm deixado de ser um bom pai, de deixado de ser uma boa mãe. Tem maridos que vivem na cachaça e tiram a paz da mulher.
Certa vez eu conheci uma esposa, né, uma mulher, que ela falou, uma irmã da igreja, melhor dizendo, que ela tinha que dormir com o travesseiro sobre o rosto, porque o fedor do bafo do marido era tão grande que ela não conseguia suportar e muitas vezes não conseguia dormir. Às vezes tinha que dormir num quarto separado por conta do estado. Sem falar que muitas vezes a pessoa, ela disse assim, não, pastor, é só um golinho, é um golinho, um golinho, um golinho, um golinho aqui, um golinho ali, um golinho lá. E muitas vezes quando você tiver um pouco ruim, né, com a tua cabeça, quando você estiver passando por uma situação de crise ou um estresse emocional, você vai aumentar esse golinho e daqui a pouco você vai ficar embriagado. Muitas pessoas têm destruído completamente a sua família. Todos os dias a gente recebe relatos de pessoas desesperadas pedindo orações para se libertar do vício da bebida, do alcoolismo, porque perderam tudo, irmãos. Eu já particularmente teve uma vez em São Paulo, na cidade de Jundiapeba, melhor dizendo, eu fui fazer um evangelismo de madrugada, eu vi ali pessoas alcoolizadas, pessoas que estavam fora de si. Tinha até mulher grávida no meio, irmãos, de 5 meses, sabe? A pessoa estava num ponto de crack, bebendo, fumando e fazendo todo tipo de coisa. É muito comum a gente ver na internet, nas redes sociais, principalmente a rapaziada, né, os adolescentes, com um copo de pinga na mão, de cerveja, de uísque, achando que estão abafando, que estão por cima da carne seca. Mal sabe eles que isso está destruindo a vida deles. Está destruindo o fígado deles, está destruindo a moral, a integridade. A bebida não há nada de bom. Quando você vê os índices de mortes no Brasil, você vai ver que um dos maiores índices que temos aqui no Brasil é por causa do alcoolismo. É por causa do alcoolismo, irmãos. Então, assim, a Bíblia é muito clara. Fuja disso. Fuja. Por quê? Porque isso é vexame para a sua vida. O Provérbios aqui, ele deixa muito claro, né? Ele vai dizer assim, ó, teus olhos ficam vermelhos, você fica zonzo, você fala palavras de perversidade. Quem nunca viu uma pessoa alcoolizada sendo agressiva? A maioria dos alcoólatras são agressivos, são bravos, são pessoas que não têm controle de nada, criticam, né, muitas vezes a religião, criticam a esposa, são grosseiros, pega o dinheiro de todo um mês de trabalho, a vez de sustentar sua casa, os seus filhos, e gasta no bar, gasta na cachaça, gasta no vício. Há relatos, muitos relatos, irmãos, de pessoas, de filhos mesmo, que são traumatizados com um pai que espancava a mãe alcoolizado. E às vezes o filho ia defender a mãe, ele espancava o filho também. Ameaçava de morte, ameaçava matar, botar fogo na casa. Há inúmeras situações. Quem já não viu uma pessoa alcoolizada na sarjeta, né, toda coberta de urina, de excrementos, sabe, passando vergonha, caindo numa calçada, sol quente na cabeça, assando a pessoa, acordando com queimaduras talvez de 1º ou 2º grau no corpo, por conta daquilo ali. Se existe uma coisa que é uma maldição, ele tem nome. Essa maldição se chama alcoolismo. Alcoolismo. Bebida. Irmãos, fuja disso. Não há nada de bom para você. Se você é esperto, você está me ouvindo, você tem costume de beber, fuja disso, irmão. Isso não é uma coisa boa. Não é proibido, pastor, pela Bíblia? Não é. Mas olha a situação. Olha as pessoas ao seu redor, irmão. Olha as pessoas caindo em portas de bar. Olha, talvez você dentro da sua família, você tem aí um primo, um parente, né, que é alcoólatra. Você tem um marido que é alcoólatra, uma esposa que é alcoólatra, um filho que é alcoólatra. E a bebida, irmão, ela é a porta para as outras desgraças. A pessoa começa na bebida, daqui a pouco a pessoa está fumando cigarro, daqui a pouco o cigarrinho já não faz mais tanto efeito, precisa ir para uma coisa melhor, aí vai fumar uma maconha, daqui a pouco vai fumar um crack, uma outra coisa, é a hora que você vê a pessoa está afundada literalmente nos vícios
toda desgraçada. E a gente encontra pessoas, né, que às vezes talvez não sejam maus pais, mas a bebida destruiu a pessoa. Às vezes a gente vê pessoas com 1, 2, 3, até 4 faculdades na bebida. Pessoas que estão com cirrose por conta disso. Então assim, fuja disso. Ore para o Senhor te libertar hoje. Peça para o Senhor te tirar desse sofrimento. Quando você conversa com uma pessoa que é presa no alcoolismo, você vai ver o tamanho do sofrimento que essa pessoa tem. Ela faria de tudo para sair desse alcoolismo, desse vício maldito que tem destruído a vida de muitas pessoas. E não sofre só a pessoa, sofre a família. Às vezes sofre a esposa, às vezes sofre, né, o marido, às vezes sofre os filhos. Toda a família passa vergonha com pessoas assim. Então assim, que Deus possa tocar no teu coração hoje. Que você possa tomar um posicionamento, irmão, e largar esse vício maldito do inferno. Deus, ele deseja te libertar hoje. Deus, ele deseja libertar a sua vida. Que o Senhor possa te libertar. Como profeta de Deus, eu oro neste momento por libertação sobre a tua vida. Comece a orar junto comigo. Se você não tem, irmão, o vício do alcoolismo, comece a orar por pessoas que você conhece. Talvez o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, um parente, um pai, uma mãe que está preso, um amigo seu que está preso nesse alcoolismo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos libertação. Liberta essas pessoas desse vício dos infernos, esse vício que destrói famílias, destrói sonhos, leva pessoas à sepultura. Bota palavras de ingratidão no coração desse homem que é viciado, desta mulher, palavras de perversidade, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos libertação, libertação no nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que o teu poder vai alcançar quando essa pessoa estiver ouvindo esse devocional, esse vídeo tão abençoado, que o teu poder entre, Pai, sobre o coração dela, que ela seja liberta desse vício, desta marra do inferno, deste cativeiro, em nome de Jesus. Que toda prisão de alcoolismo saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmão, se você gostou desse vídeo, se te abençoou, eu peço assim, encaminhe para pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Seja você também um evangelista do reino de Deus. E não esqueça, né, como sempre, de curtir aqui, comentar e se inscrever no canal. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.